Oi, galera! Vamos para nossa aula de matemática? Hoje na nossa aula de matemática, então, vocês vão ver o quê? Que nós vamos falar nesse capítulo sobre fração e porcentagem. Quem aí lembra o que é fração? Quem aí lembra o que é porcentagem, tá? Quem aí sabe? Quem aí já tá craque? Não? Então, vamos lá, acompanhem comigo. Lá na abertura do nosso capítulo, então, lá na página 72, nós temos ali, então, uma cena das pessoas lá na pizzaria, né? Então, observem ali a fala das pessoas, né? Toda aquela fala, então, se refere à fração. E, antes de vocês responderem ali a página 73, então, vamos relembrar, vamos ver o que é fração, tá? Que hoje nós vamos ver o que é fração, relembrarmos o que é fração e a fração de quantidade. Então, bora lá? Bom, pessoal, então aí quem lembra o que é fração? Então, a fração é quando nós pegamos algo inteiro e nós acabamos fracionando em várias partes, certo? Como nós temos o exemplo lá da página 73, né? Inúmeros exemplos e um outro exemplo muito usado na nossa prática é o uso de fração em receitas, né? Então, aqui vou dar um exemplo. Então, nós temos um inteiro, eu vou usar como exemplo, tá? A xícara ou o copo, que é a medida que nós usamos lá nas receitas. Então, nós temos um copo inteiro, mas a receita, ela não quer que use um copo inteiro de água, tá? Ela quer que use somente o quê? A metade, tá, pessoal? Então, aqui, ó, o 1 sobre o 2... ele quer dizer metade, 1/2, tá, pessoal? Então, é apenas a metade. Vamos ver lá na prática. Então, nós temos um copo inteiro que ele quer dividido em 2. Lembra do nosso denominador? Ele quer dividido ao meio. Então, nós dividimos o copo ao meio, ok? Mais ou menos dessa forma. Bem reto, né, pessoal? Então, aqui nós temos a metade. E ele quer apenas meio, né? Ele não quer as duas metades, ele só quer uma parte desse meio. Então, nós vamos lá e enchemos uma parte desse meio. Isso. Então, nós já vimos como que é esse um inteiro dividido ao meio, né? Um meio. Mas se a receita pede 3/4, como nós fazemos, né? Então, ó, 3/4. O número de baixo, pessoal, tá? Que nós chamamos de denominador, ele representa o quê? As partes que foram divididas. Então, lembra que o copo lá, né, que estava representando o inteiro, ele foi dividido em 2, certo? Mas nós ficamos apenas com 1. Agora, ele quer o quê? 3/4. Então, nós vamos ter que dividir esse copo em quantos, pessoal? O denominador dele é 4, então nós vamos ter que dividir em 4, muito bem. Mas ele quer quantas partes dessa cheia? 3, né? Então, das 4 divisões, ele quer apenas 3, que é o nosso numerador, ok? Então, vamos ver lá na prática. Agora, então, são 3/4. Né? Então, ele quer que divida em 4, denominador. Lembra o denominador? Então, são quantas partes serão divididas. Então, ó, aqui teremos, ó, 1, 2, ok? Mais uma aqui. Isso. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 partes, tá, pessoal? Faz de conta que tá dividido certinho. E ele quer 3 partes, né? 3/4. Então, nós vamos lá e enchemos 3/4. 1, 2 e 3, ok? Então, ó, está dividido em 4, mas ele queria apenas 3/4 de um copo d'água. Muito bem, agora que nós vimos na prática, vamos relembrar, então? Nós representamos as frações dessa forma, certo? O número embaixo se chama denominador, que é o quê? O que ele representa? As partes que foram divididas,
certo? Partes divididas é o denominador. E o numerador, que é esse número aqui de cima, ele é o quê? Ele representa as partes consideradas, né? Então, uma parte, 3 partes de 4 e assim por diante. Pensando nisso, então, pessoal, vamos para a prática. Lembra que eu havia pedido para vocês separarem lá uma fruta? Então, o que vocês vão fazer com essa fruta, tá, gente? Frutas, tem que ser frutas que possamos dividi-las. Por exemplo, maçã ou banana. Eu quero que vocês peguem a fruta lá que vocês têm e dividam em 4 partes, ok? Dividiram em 4 partes, eu quero que vocês peguem apenas uma dessas partes e deixem separadinho. Pensando dessa forma, como que nós representamos essa fração? Lembrando que o denominador é o número de partes que nós dividimos e o numerador é o número de partes que nós consideramos. Então, como que fica essa representação dessa forma? Depois, pessoal, ainda com a maçã ou a banana, a fruta que vocês dividiram em 4 partes, eu quero que vocês considerem as 4 partes que vocês dividiram. Então, pensando nisso, como que fica essa representação aqui, hein? Não esqueçam de registrar lá no caderno, tá, pessoal? E vou deixar mais algumas atividades para vocês fazerem lá no caderno. Agora, então, vamos pensar no nome, como que nós nomeamos as frações, tá? Os denominadores, que são aqueles números que ficam embaixo, né? Que são as partes que foram divididas. Então, quando nós temos denominadores de 2 a 9, cada denominador vai levar um nome diferente, tá? Então, vai ser meio, o terço, o quarto, o quinto, o sexto, sétimo, oitavo, nono, né? Parece os números ordinais, certo? E quando nós temos os denominadores 10, 100 e 1000, nós terminamos com imo, né? Então, décimo, centésimo, milésimo. Por que esse S aqui, pessoal? Porque se o nosso numerador for maior, for mais de 1, nós colocamos o S no final, né? Então, se for 3 milésimos, nós colocamos no plural, né? Se for só 1, então é 1 milésimo, ok? E os denominadores que não são de 2 a 9 e nem 10, 100 e 1000, nós colocamos o avos no final. Vocês lembram disso? Então, 3, 11 avos. Não é avós, tá, pessoal? É avos. 3, 11 avos. 6, 20 avos. 6, 15 avos. E assim por diante. Então, não esqueçam que acima de 10, tá bom? E não sendo nem 100 e nem 1000 e nem o 10, nós colocamos o avos no final. Pensando em tudo isso, então respondam lá as páginas 74 e 75 e os exercícios que eu deixei para vocês lá no caderno. Então, pessoal, vamos ver agora, finalizarmos com a fração de quantidade, né? Então, como que nós calculamos essa fração? Então, por exemplo, aqui, né? Eu quero saber 2 terços de 12. Então, eu preciso de 2 terços dessas 12 maçãs. Como que eu faço? Então, lembro que o denominador é a quantidade que eu vou dividir, então eu preciso dividir em 3 partes essas 12 maçãs, ok? Mas eu preciso apenas de 2 delas, tá? Então, como que eu faço? Então, eu divido lá essas 12 maçãs em 3 partes. E dá quantas maçãs em cada parte? 4, né? Então, ó, 1, 2, 3 partes. Estão vendo? Então, eu dividi aqui em 3 partes as 12 maçãs, que dá 4 em cada uma.
Ótimo, mas eu preciso apenas de 2 dessas partes. Então, como que eu faço? Não preciso apenas de 2. Então, eu vou multiplicar esse 4 por 2, certo? Então, eu tenho 4 maçãs em cada parte, mas eu preciso de 2 partes. 4 vezes 2 dá 8. Então, 2/3 de 12 maçãs dão 8. Então, dessas 12 maçãs, eu preciso de 8, certo? Assim fica fácil, porque a quantidade é pouca, né, pessoal? Mas quando nós temos uma grande quantidade, complica. Então, vamos sempre lembrar, quando nós precisamos saber a fração de algum número, nós pegamos esse número e dividimos, ok? Pelo denominador. Quando nós dividimos pelo denominador, como fizemos aqui, nós obtemos um resultado, certo? E o que a gente faz com esse resultado? Nós multiplicamos pelo numerador, como fizemos aqui, certo? Então, nós obtemos o resultado, certo? Tranquilinho, né, pessoal? Pensando nisso, então, respondam lá os exercícios das páginas 76 e 77. Então, pessoal, vocês aí já relembraram, certo? Agora, então, vamos responder lá os exercícios. Respondo, então, ali aquelas questões da página 73, tá? E respondam também as demais. Então, é isso, ó. Um beijão.